Zacimba Gaba, a princesa guerreira. Senta aqui. Chega mais perto que essa história não se escuta de longe. Não. É coisa que precisa bater no ouvido e entrar devagar no coração. Eu vou lhe falar de uma mulher que nasceu lá nas bandas de Angola no tempo antigo, século X7, coisa de mais de 300 anos atrás. A princesa de Cabinda. O nome dela. Zacimba Gaba. Anote bem esse nome, porque não é de se esquecer. Ela não nasceu qualquer uma, não. Era princesa, princesa de verdade, de coroa e respeito. Era do reino de Cabinda, lugar forte, cheio de cultura e de povo valente. Dizem que até no jeito de olhar, Zacimba já mostrava quem era. Olho firme, cabeça erguida, passo de quem sabia que veio ao mundo para mandar, não para obedecer. E foi assim que cresceu, cercada de tradição, de histórias, de gente que via nela o futuro de um povo inteiro. Mas como você sabe, a vida nem sempre segue a estrada que a gente imagina. Os portugueses, que naquele tempo vinham metendo as garras nas terras da África, não respeitavam rei, nem rainha, nem princesa. O que eles queriam era ouro, era marfim, era gente para botar nas correntes e vender como mercadoria. E foi nesse aperreio que Zacimba caiu nas mãos deles. Veja só que destino danado. Uma princesa arrastada feito bicho, presa em navio negreiro, aquele porão escuro onde mal cabia o ar para respirar. Gente amontoada gemendo, chorando e ela no meio carregando no peito a dor e a raiva. A travessia do Atlântico. O mar cortava o horizonte e cada onda parecia zombar daquilo que estavam vivendo. E assim foi que Zacimba saiu da terra dela e veio parar no Brasil. Jogada à força, sem escolha, trouxeram-la pro Espírito Santo na região de São Mateus. Ali foi entregue como escrava, vendida como se fosse um objeto. E o dono dela, um tal de José Trancoso, português de fazenda grande, mas de coração pequeno, desses que achava que podia mandar até na alma dos outros. Foi ele quem tentou dobrar Zacimba, humilhar, machucar, tirar dela até o último fio de dignidade. Mas é aqui que o caos começa a ficar sério, porque mesmo em meio a tanta dor, ela não deixou de ser quem era. Por fora, escrava, por dentro, princesa. E olhe, meu filho, eu digo a você, não há chicote que arranque de dentro de alguém aquilo que ele nasceu para ser. A força interior. Herança real. Zacimba sabia disso. Ela carregava a força do povo Oió, a memória do reino de Cabinda, a coragem que vinha de gerações inteiras. E enquanto os dias passavam, ela guardava em silêncio uma chama que só aumentava. Paciência estratégica. Sabe aquela calma que parece fraqueza, mas que é só espera? Pois era assim com ela. Não era medo, era cálculo, não era desistência, era paciência. Observação constante. Zacimba olhava o mundo em volta, via cada detalhe, escutava cada cochicho, aprendia cada passo dos inimigos e dentro dela crescia um plano. Um plano que não era só vingança, mas também esperança. E aqui eu vou lhe dizer uma coisa. Tem gente que acha que escravidão só trouxe sofrimento. E é verdade, trouxe dor demais, coisa que a gente nem consegue imaginar direito. Mas no meio dessa escuridão também nasceram histórias de resistência. Zacimba é uma dessas. Ela é a prova viva de que nem toda corrente consegue segurar a alma de quem nasceu para ser livre. A presença de uma rainha. Dizem que quando ela caminhava no terreiro da fazenda, mesmo com os pés descalços, tinha um jeito de realeza. A cabeça erguida, o silêncio cheio de autoridade. Os outros escravizados viam nela não só uma companheira de dor, mas uma guia, uma luz, alguém que mostrava que ainda havia motivo para acreditar. E aí eu pergunto. Você já ouviu falar de uma princesa que virou escrava, mas nunca deixou de ser rainha? Pois bem, vou lhe contar um pedaço de uma história que vem de longe, do outro lado do Mar Grande, lá PR as bandas da África. A terra de Cabinda. Terra Vermelha. Naquele tempo, século X7, havia uma terra chamada Cabinda, que ficava onde hoje chamam Angola. Era um lugar bonito demais da conta, cheio de árvores que quase tocavam o céu, rios que corriam cantando baixinho, como se estivessem cochichando o segredo para os ventos. A terra era vermelha, macia, e grudava nos pés de quem passava, como se fosse abraço de mãe chamando para não ir embora. Povo de sabedoria. Ali vivia o povo Oió, gente de saber antigo, que conhecia os remédios das plantas, o caminho das estrelas e até a dança dos ventos. Era povo de orgulho, trabalhador, que tinha o costume de ensinar aos filhos desde cedo que a força de um homem e de uma mulher não se mede só pelo braço, mas também pela cabeça e pelo coração. O nascimento de uma líder. E foi nesse povo que nasceu uma menina diferente de todas as outras.
Uma menina que mal abrirá os olhos, já trazia dentro deles um fogo que não apagava. Essa menina era princesa, filha de rei e rainha, e o nome dela era Zacimba. Desde novinha, quando ainda brincava descalça na beira do rio, os mais velhos já paravam para olhar. Tinha um jeito sério, um olhar firme, que fazia até os adultos se calarem para escutá-la. O pai dela, que era rei, dizia sempre para a rainha: essa menina tem o espírito dos ancestrais correndo nas veias. E não era exagero, não. Zacimba aprendeu cedo que conhecimento é poder e que poder bem usado pode derrubar qualquer inimigo, mesmo os mais fortes. Sabia escutar, sabia aprender, sabia que paciência também é arma. Era menina, mas já tinha alma de guerreira. A tempestade que mudou tudo. Mas, meu filho, a vida nem sempre segue o caminho que a gente espera. Muitas vezes chega feito tempestade sem aviso, derruba a casa, arranca a árvore e muda destino. E foi justamente numa dessas tempestades que o povo de Cabinda viu sua paz desandar. Naquele século, uma praga vinha se espalhando pela costa da África. A chegada dos invasores. Eram homens brancos, vindos em navios grandes, cheios de fome de riqueza e sede de poder. Não pediam, não negociavam, não respeitavam ninguém. A captura. Chegavam, metiam ferro, fogo e correntes, e pegavam gente como se pega gado. Vendiam como mercadoria, sem dó nem piedade. A queda da princesa. E foi assim que um dia a vida de Zacimba mudou para sempre. Ela, a princesa do reino, foi arrancada à força da sua terra. O inferno flutuante. Jogada em correntes, levada até o porto e empurrada dentro de um navio negreiro. Agora, escuta bem, porque essa parte é de cortar o coração. Se você pensa que já viu sofrimento grande, multiplique por 100, que ainda não chega perto do que era um navio negreiro. Aquilo não era embarcação, não. Era inferno flutuando por cima das águas. No porão escuro, apertado, jogaram Zimba junto com centenas de outros, homens, mulheres, crianças, tudo amontoado, como se fossem animais prontos para o abate. O teto era tão baixo que ninguém conseguia ficar em pé. O ar era pesado, cheio de suor, sangue, medo e morte. O choro se misturava ao barulho do mar. Muitos enlouqueceram, outros se jogaram nas ondas, preferindo virar comida de peixe do que continuar vivendo aquele tormento. Mas Zacimba era diferente. A estratégia no sofrimento. Observação silenciosa. Ela não chorou em desespero, nem gritou sem rumo. Ficou quieta observando. Olhava cada gesto dos marinheiros, cada rotina, cada descuido. Tentava entender cada palavra em português que escapava. Porque sabia de uma coisa: conhecimento é poder. E aquele poder, um dia ia servir para alguma coisa. O encontro com Mamango. Foi ali, no fundo daquele porão maldito, que Zacimba conheceu Mamango, uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e olhos de quem já tinha visto demais da vida. Era curandeira, sabia dos segredos das ervas e das rezas. Estava acorrentada bem perto de Zacimba. A lição da resistência. Numa noite calma, quando o mar batia fraco no casco do navio, Mamango falou baixinho, só para Zacimba ouvir. Menina, eu vi o fogo nos seus olhos. Você tem alma de guerreira. E Zacimba, sem pestanejar, respondeu. O fogo ainda está aceso, mamã, e vai continuar aceso até eu morrer. O segredo do veneno. Mamango então sorriu de leve e ensinou para ela um segredo. Um segredo que se guardava como oração sagrada. Disse: por fora, seja escrava obediente, mas por dentro continue sendo princesa e guerreira. Espere, o tempo certo vai chegar. E ensinou mais. Falou de um veneno feito da cabeça seca e moída da jararaca, cobra venenosa que existia no Brasil. Um veneno lento, traiçoeiro e mortal. Zacimba ouviu cada palavra, gravou tudo na memória, como quem aprende reza antiga. Os dias no mar viraram semanas. O tempo parecia não passar. Cada dia um corpo era tirado do porão e jogado no mar como se fosse lixo. A doença corria solta, o desespero se espalhava e cada morte deixava uma marca no coração de quem ficava. Zacimba, cada vez que via um corpo sendo lançado nas ondas, murmurava baixinho: sua morte não será em vão. Vou vingar você também. A chegada ao Brasil. E assim, na travessia que durou mais de um mês, a menina princesa foi se transformando em algo maior. Por fora, quando chegaram ao Brasil, parecia só mais uma escrava magra, cansada, sem forças. Mas por dentro, meu filho, por dentro ela era uma tempestade guardada, pronta para se soltar quando a hora chegasse. E aqui eu paro essa parte, porque o que vem depois é pesado e grandioso,
mas guarde bem. Cada lágrima, cada dor, cada lembrança desse navio foi se juntando dentro dela como lenha em fogueira. E o fogo de Zacimba não apagava, só aumentava. E quando chegaram no porto, a cena era de embrulhar o estômago. Homens brancos andavam de um lado para o outro, olhando cada pessoa como quem escolhe mercadoria em feira. Apalpavam braços, olhavam dentes, cutucavam costelas, pesavam forças como se estivessem diante de bois ou cavalos. Não viam gente, viam apenas objetos de trabalho. E foi nesse lugar, entre correntes e olhares frios, que Zacimba cruzou os olhos com aquele que mudaria seu destino. José Trancoso. O encontro com José Trancoso. O primeiro olhar. Ele parou diante dela e a observou como quem mede posse. Só que Zacimba não abaixou os olhos, não desviou. Em cara firme, igual a leoa fitando um verme rasteiro. E esse olhar parado e profundo fez José Trancoso sentir um arrepio que não soube explicar. Durou um instante, mas foi o suficiente para marcar os dois. A compra. O negócio foi feito. Dinheiro trocou de mãos. Zacimba, a princesa, agora estava marcada como propriedade de José Trancoso. Mas dentro dela a certeza era clara. Ninguém é dono de ninguém. A viagem para a fazenda. E enquanto a carroça balançava pelo caminho de chão batido, levando Zacimba para o interior, não era uma simples escrava que seguia ali sentada, calada, com as mãos presas. O que viajava naquele carro de bois era como uma tempestade guardada dentro de um corpo de mulher, uma tormenta que ainda estava quieta, mas que se preparava para devastar tudo que encontrasse pela frente. A fazenda em São Mateus. O destino era a fazenda de José Trancoso. Quando a carroça finalmente parou diante daquelas terras, Zacimba percebeu de imediato que havia deixado para trás um inferno apenas para se enfiar dentro de outro ainda mais cruel. Só que esse novo inferno ela conhecia de perto. Era feito de terra dura, suor amargo e da crueldade dos homens. E contra isso ela sabia bem como lutar. A fazenda ficava na região de São Mateus, no Espírito Santo, um lugar bonito por natureza. Campos verdes se estendendo até perder de vista, rios claros correndo em curvas preguiçosas, árvores frondosas que faziam sombra generosa. Mas toda aquela beleza tinha um preço. Cada palmo de terra estava manchado com sangue e lágrimas. José Trancoso era senhor de quase 1000 escravos. Homens, mulheres e até crianças eram forçados a trabalhar de sol a sol, plantando cana, café, cuidando do gado e servindo aos caprichos de um dono que se achava mais poderoso que qualquer rei. A chegada à Casa Grande. Primeiro encontro. Quando a carroça estacionou diante da Casa Grande, Zacimba ergueu os olhos. O casarão era branco e imponente, como um palácio falso, querendo enganar quem olhasse de fora. Mas por dentro ela sabia, não passava de um covil. Trancoso, desceu do cavalo devagar, caminhou até ela com aquele sorriso carregado de crueldade e disse num tom que parecia tratar com uma criança: "Bem-vinda à sua nova casa. Aqui você vai aprender o que é disciplina." Zacimba não respondeu. Avaliação estratégica. Seus olhos não se perderam em medo, apenas se detiveram nas senzalas ao longe, nos capatazes armados, nos olhares desconfiados e curiosos dos outros cativos. Não havia tremor no seu rosto, apenas cálculo e estudo, como quem avalia o campo antes de uma batalha. Designação como mucama. Trancoso decidiu que ela serviria na Casa Grande como mucama de Dona Maria, sua esposa, que vivia fraca e doente. Já no primeiro dia, Zacimba entendeu bem o tipo de homem que era José Trancoso. Não demorou para sentir em si mesma a violência que ele espalhava sobre todos. Chicote, humilhações, abusos de toda ordem, mas ela suportava. Não por fraqueza, não por submissão e sim por estratégia. Guardava na memória as palavras de Mama, que sempre repetia: "Espere a hora certa." O plano da vingança. E essa hora ela sabia estava chegando. De vez em quando, Dona Maria olhava para ela com compaixão silenciosa, mas nada podia fazer. A doente não tinha forças nem voz para enfrentar o marido. E ali dentro, José Trancoso era senhor absoluto, dono do tempo, da vida e da morte. Até que uma noite tão pesada, que não se deve contar em detalhes, porque as palavras não dão conta do peso que carrega, ele cruzou o limite. Na manhã seguinte, com a alma já tomada por uma decisão sem volta, Zacimba procurou Conceição, uma escrava mais velha, conhecedora de ervas e segredos que vinham de muito longe. Aproximou-se dela com a voz firme e fria como lâmina e disse: "Me ensina sobre o pó da jararaca." Conceição a olhou demoradamente. Viu nos olhos da jovem o fogo que não podia ser apagado. "Menina, esse caminho não tem volta.
Tem certeza? Ele tirou minha terra, minha família, minha liberdade, tentou tirar minha dignidade. Não vou deixar que respire o mesmo ar que eu. A decisão estava tomada. O veneno da jararaca. A preparação. A partir dali, Zacimba começou a trilhar o caminho da vingança, que faria seu nome ecoar muito além daquela fazenda. Nas madrugadas seguintes, ela se aproximava da horta escondida atrás da senzala, onde Conceição cuidava de suas plantas medicinais. Mama, me ensina sobre o pó, repetiu. A velha fitou bem o rosto dela. No olhar de Zacimba, havia algo assustador e, ao mesmo tempo, digno. O segredo ancestral. Era a chama de quem nasceu para guerrear. Esse veneno muda uma pessoa, menina. Tem certeza absoluta. Ele me tirou tudo. Não vou deixar que viva para se gabar. E assim, semana após semana, Conceição começou a ensinar. Passou para Zacimba um segredo que vinha desde muito antes dos portugueses pisarem em África: o pó da jararaca. O veneno paciente. Aquela cobra era parente das serpentes que suas ancestrais conheciam de sua terra natal. Quando morta e preparada da forma correta, sua cabeça podia ser seca, moída até virar um pó fino, sem cheiro. E esse pó, quando misturado à comida, matava devagar, como se fosse uma doença que ia consumindo a vítima aos poucos. É veneno paciente, dizia Conceição. A execução do plano. A cada dose, a pessoa vai adoecendo sem entender o motivo e sofre. Sofre muito? Perguntou Zacimba, sem nenhum tremor na voz. Sofre como a gente sofre todo dia. O primeiro desafio era conseguir a cobra. Durante 3 semanas, Zacimba estudou seus hábitos, observou onde se escondia, até que encontrou uma do tamanho certo às margens de um riacho. Com uma pedra certeira, matou a serpente. A preparação foi feita em segredo absoluto. Numa noite de lua nova, a cabeça foi transformada em pó amarelado, guardado dentro de uma pequena cabaça que ela passou a carregar presa junto à perna, escondida sob a saia. Agora vem a parte mais difícil, menina, disse Conceição. Você vai sorrir para ele enquanto mata aos poucos. O plano começou numa manhã de segunda-feira. José Trancoso gostava do café forte com açúcar mascavo. Zacimba foi até o açucareiro, colocou uma pitada do pó, mexeu com cuidado e serviu. Que café gostoso hoje, disse ele satisfeito. Sempre faço com maior cuidado, senhor, respondeu ela com a calma de quem sabia o que fazia. 2 vezes por semana, pequenas doses eram misturadas na bebida. A morte lenta de José Trancoso. Primeiro mês. No primeiro mês, dores de cabeça. No segundo, emagrecimento e pele amarelada. No terceiro, vieram os pesadelos. Trancoso começou a dizer em voz alta: tem alguém querendo me matar. Ele estava certo. Só não sabia que quem lhe servia o café toda manhã era a mesma que lhe entregava a morte em pequenas colheradas. A deterioração. No 6º mês, Jair reconhecível chamou Zacimba para ficar no quarto porque tinha medo de dormir sozinho. Ela o observava definhar dia após dia. Me perdoa pelo que fiz com você, sussurrou ele fraco. Eu perdoo, senhor. Deus perdoa tudo, respondeu sem alterar o tom. O fim do opressor. Meses depois, José Trancoso estava morto. Oficialmente diziam ter sido de doença, mas a verdade era outra. Tinha caído diante da vingança perfeita. Com ele morto e enterrado, muitos podiam pensar que a história havia terminado, mas não. Aquela morte era apenas a faísca. Matar um homem é uma coisa, libertar um povo inteiro é outra. E Zacimba queria muito mais do que vingança pessoal. O legado de Zacimba Gaba. Nos dias que se seguiram ao funeral, algo mudou no ar da fazenda. Os escravos passaram a olhar para ela de outra forma. Não era mais compaixão que se via nos olhos deles, mas respeito, reconhecimento. Mesmo sem contar o que tinha feito, todos sabiam. Os oprimidos sempre sabem quando a justiça encontra o opressor. A vida vai testar, vai derrubar, vai fazer cada um duvidar do próprio valor, vai trazer cansaço, vai trazer dor, vai fazer muitos quererem desistir. Às vezes é a exaustão de correr atrás de um sonho que parece distante demais. Outras vezes é a ferida de ouvir que não se é bom o bastante. Zacimba enfrentou tudo isso e mais, mas nunca desistiu. Ela escolheu lutar dia após dia porque sabia que dentro dela morava um guerreiro maior do que qualquer corrente. E o mesmo vale para cada um de nós. Dentro de cada pessoa existe um guerreiro, uma guerreira pronta para vencer. Esse guerreiro só precisa de uma coisa, da escolha de não parar de lutar.